pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Memória Alvinegra tá no ar e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Depois de muito tempo falando de assuntos do dia, assuntos da semana, externando opiniões, poucas notícias, porque o canal Memória Alvinegra não é noticioso. O canal Memória Alvinegra é apenas um canal de opinião que conta histórias. E por falar em contar histórias, depois de muito tempo, o canal Memória Alvinegra vai contar uma história do Glorioso. Vamos falar do Geninho, um grande personagem da história do futebol do Botafogo, que poucos lembram, mas que tem o seu nome em duas listas importantíssimas do Glorioso, em caráter histórico, e também é um dos nomes que lideraram o glorioso esquadrão imortal do Botafogo nos anos 60. Então, depois da vinheta, vamos falar do Geninho aqui no canal Memória Alvinegra. Deixa o like, comenta, compartilha. Você que chegou agora no canal, muito obrigado por essa confiança. Espero que você goste do conteúdo e permaneça por aqui. Esse recado agora é para todo mundo. Maratonem o canal Memória Alvinegra. Tem várias playlists aqui no canal para você maratonar. Você ajuda o canal a crescer também nesse sentido. Então, depois da vinheta, eu venho para falar com vocês sobre essa grande personalidade do Glorioso. Na história do Botafogo, poucos lembram do Geninho, não são tantos, mas o nome de batismo dele era Efigênio de Freitas Baiense. Ele nasceu no dia 10 de setembro de 1918 em Belo Horizonte e jogava como meia-direita e atacante. O Geninho chegou ao Botafogo em 1940. Foi uma negociação entre Botafogo e Palestra Itália, de Minas. Palestra Itália, que hoje é o Cruzeiro. A sua estreia foi no dia 8 de setembro de 1940, às portas de completar 22 anos, e era o Glorioso em 1940, já fazendo o modo SAF, contratando jogadores jovens com potencial de futuro. A estreia foi contra o Fluminense e a partida terminou 2-2, e a estreia não poderia ser melhor. Isso porque dos dois gols do Botafogo, um foi feito por Perácio e na estreia Geninho marcou o segundo gol do Botafogo. Geninho honrou o manto glorioso por incríveis 14 anos, entre 1940 e 1954. Foram 425 jogos, o oitavo com mais jogos na história do Botafogo, está no top 10, e 115 gols marcados, 15º nesse quesito. O título de maior expressão do Geninho foi o Campeonato Carioca de 1948, que eu já contei essa história aqui no canal, é só vocês darem uma olhada no card que está aqui, Esquadrão Imortal, que eu conto toda a montagem do elenco desde a década de 50 até 1968. Então, o título de 1948 faz parte dessa reconstrução do Botafogo, e nós vencemos o poderoso Vasco, que era muito conceituado no futebol, era o melhor time do Brasil na época, e o Botafogo em 1948 conseguiu esse título, contando com Geninho como o maestro desse time do Glorioso. Durante a sua passagem, em setembro de 44, ele ainda se alistou na Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, serviu ao Brasil na guerra e voltou em agosto de 1945 a vestir o manto glorioso. Se na estreia ele marcou, na despedida a mesma coisa. Em partida no dia 9 de outubro de 1954, uma partida amistosa contra o Fonseca no Caio Martins, vitória por 4-2. Gols foram de Jandir, Ariosto 2 vezes, e fechando o placar, o Geninho marcou na sua despedida. Jogador de uma única transferência, encerrou a carreira no Glorioso e por aqui ficou. Em 1955, ele se tornou técnico do próprio Botafogo, mas nas categorias de base. E se nós temos, como eu falei antes para vocês, se nós temos um esquadrão imortal glorioso para chamar de nosso, Geninho tem grande parte nisso. Em 55, quando o Geninho estava na base do Glorioso, o Botafogo já montava o seu esquadrão imortal e contava com o Nilton Santos, Didi, Garrincha, Quarentinha, por exemplo, eram jogadores que já estavam no Botafogo. A dinastia alvinegra começou com João Saldanha em 1957 e entre muitos nomes que seguiram essa dinastia, em 64 chegou a vez
do Geninho. Ele finalmente era técnico do time profissional do Botafogo naquele ano. Mas antes, ele ainda passou por outro clube do Brasil para fazer história. Em 59, Geninho era o técnico do Bahia, campeão da Taça Brasil, superando o Santos de Pelé. Voltando a 64, Geninho liderou o Glorioso no título do Rio-São Paulo daquele ano. Diferente da época de jogador em que ele era muito calmo, no banco, treinando a sua equipe, liderando a sua equipe na lateral do gramado, ele era muito agitado, muito nervoso, sempre mantendo o time do Botafogo com um nível de atenção no mais alto nível, exatamente por conta dessa inquietude no banco de reservas do Glorioso. Geninho saiu do Botafogo, chegou a trabalhar no Cruzeiro e no Palmeiras ainda na década de 60, e exatamente um ano e meio depois de uma matéria da revista Placar comemorando os 20 anos da conquista do Bahia em 59, no dia 21 de junho de 1980, Efigênio de Freitas Baiense, o Geninho, faleceu no Rio de Janeiro. Enquanto isso, na Sala de Justiça. É como eu sempre falo quando eu conto histórias do Botafogo por aqui. A gente precisa manter a história do Glorioso sempre viva. Lógico que a gente pensa no presente, lógico que a gente quer ver o Botafogo sempre conquistando títulos como conquistamos em 2024. A gente quer títulos em 25, 26, 27, 28, mas até mesmo para que a gente pudesse conquistar dos títulos de 2024, a gente precisou desse esquadrão imortal, a gente precisou de Zagallo, a gente precisou de Garrincha, Newton Santos e Geninho. A gente sempre lembra da nossa maior trindade celestial do Glorioso, Didi, Garrincha e Newton Santos. Mas outros nomes precisam ser lembrados, e aqui está o Memória Alvinegra para lembrar com vocês Geninho, essa grande personalidade do futebol do Botafogo que precisa todo dia ser lembrado como um dos gênios que vestiram a nossa camisa. Vídeo feito, vídeo entregue, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço para vocês, valeu, fui!